Hoje é dia 4 de abril e estamos no nosso quarto raio-x. E vou ser bem sincera, hoje a disposição para gravar estava baixa. Só que, antes de tocar nesse assunto de disposição, quero falar que eu fiquei muito chocada quando eu concluí a gravação do raio-x de ontem. Gente, 18 minutos. Eu fiquei chocada, porque eu não vi o tempo passar naquela gravação. E antes, né, eu ficava pensando assim, cara, meus vídeos vão ser bem curtos, os raios-x vão ser bem curtos, porque eu não vou ter muita coisa para falar, né? E eu me surpreendi quando eu terminei a gravação e fui ver a minutagem. 18 minutos. É. Então, voltando à disposição. Questão de disposição para mim sempre foi um desafio. Por quê? Porque eu acreditava que eu não tinha disposição. E eu sempre ficava falando, ai, eu preciso de mais disposição para fazer o que eu preciso fazer. E quanto mais eu pedia disposição, mais eu sentia que eu não tinha, né? Afinal, é quando a gente pede algo é porque a gente não tem aquilo. Então, isso acabava me prejudicando, porque eu acabava não agindo com a desculpa de não ter disposição. Aí, o que que aconteceu? Comecei a olhar para essa representação interna da palavra disposição. O que que ela me trazia? E foi bem curioso, porque a nível superficial, eu acreditava que disposição era simplesmente ter energia, né? Ter energia para executar o trabalho. Só que eu fiz um exercício para entender mais como eu me sinto com disposição. E eu percebi que a representação interna que eu tinha de disposição era aquela disposição do trabalho pesado. Por quê? Meu pai, ele trabalha como pedreiro. E eu via ele como referência de disposição, de tipo, levantar cedo, ir para o trabalho pesado, voltar cansado, e no outro dia ir novamente. E eu falava, nossa, aquilo dali representava disposição para mim. E, sinceramente, isso era num nível muito, muito inconsciente. Eu não percebia que essa era a minha representação interna de disposição. Aí, dentro desse exercício que eu fiz para entender como eu via a disposição, tinha uma pergunta que era como que eu me sentia tendo disposição. Essa pergunta virou a chave. Por quê? Como que eu me sinto com disposição? É quando eu embarco no flow, por exemplo, no vídeo de ontem, né? Foram 18 minutos e eu não vi o tempo passar. Eu embarquei num flow e fui falando, 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 até terminar o vídeo. E eu nem, como eu falei ontem, eu até cheguei a citar no vídeo que eu não fico vendo quantos minutos de gravação tá dando. Então, não sabia que estava tão grande o vídeo. Eu simplesmente fiquei falando sobre o que eu tinha para falar. Então, disposição para mim é isso. É eu embarcar num flow e ir executando as coisas até eu finalizar, porque eu sou desse jeito. Principalmente com aquilo que chama a minha atenção. E o que que me chama a atenção? Eu gosto muito de estudar, né? Então, aprender coisas novas que me geram curiosidade, e eu quero descobrir é, o que que aquilo significa, como que eu posso aplicar na minha vida, principalmente coisas de é, autoconhecimento. Eu sou muito apaixonada por astrologia, human design, tudo que me traz mais conhecimento sobre mim, eu fico muito empolgada. Então, eu embarco nesse tipo de estudo que eu não vejo a hora passar. Então, eu percebi que essa era a minha forma de disposição, de me sentir disposta, né?
E é muito automático, porque eu não sabia como canalizar esse acesso ao flow de forma intencional para viver a minha disposição. Mas, enfim, quando eu descobri que a minha disposição, a representação interna, era relacionada ao esforço, eu percebi que toda vez que eu pedia por mais disposição, eu estava pedindo por mais peso. E é muito sutil. Isso é muito sutil. Porque se internamente eu relacionava disposição com trabalhar pesado, eu acabava pedindo disposição e, num segundo nível, eu estava pedindo mais peso para minha vida. Gente, é surreal, né? Parece que não faz sentido, mas para mim fazia muito sentido. Porque como a minha forma de trabalhar, ela é muito leve, eu acho a minha forma de trabalhar leve. Pode ser que tenham pessoas que achem pesado, né? Porque a minha forma de trabalhar envolve produção de conteúdo, envolve estudo, envolve a prática, né, de guiar outra pessoa dentro de um processo. Eu acho isso leve. Então, eu acabava não valorizando isso, porque para mim é fácil. E eu pensava que para ter valor precisava ser difícil, precisava ser pesado. Então, essa. Só um minutinho. Voltei. É, eu imaginava que precisava ser difícil, que o meu trabalho precisava ser difícil. E como eu fazia um trabalho que, para mim, é fácil, eu acabava não valorizando o meu trabalho. Então, é, eu percebi que eu não preciso ter disposição para fazer o que precisa ser feito. O que eu preciso mesmo é de confiança, de posicionamento interno, que é o momento em que eu tomo a decisão de fazer algo e me comprometo com isso. Eu fiz isso no. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar a playlist aqui com todos os vídeos que eu já gravei do Raio X na descrição. Então, você pode ir lá, ver o primeiro vídeo, onde eu me comprometi em gravar um vídeo por dia durante esse mês. Então, posicionamento interno e a comunicação, que é o ato de comunicar as minhas as coisas que eu venho processando, principalmente aqui no Raio X, que foi esse espaço que eu criei para refletir em voz alta. Esse termo surgiu, mas no vídeo 2. É. Então, gravar o vídeo de hoje vem deste lugar, do compromisso. Não só do compromisso com o outro, que futuramente vai estar assistindo esse vídeo, mas um compromisso comigo mesma, dentro, bati no microfone, dentro do processo em que eu me comprometi a fazer. E mesmo estando cansada, hoje teve visita aqui em casa, e foi embora super tarde, por exemplo, não, são 10h54 a hora agora, e a visita foi embora, devia ser umas 10 horas. Então, eu tô bem cansada, a cabeça tá querendo doer um pouquinho, mas eu falei, eu vou gravar. Então, eu adotei a lei do mínimo esforço, né? Nem me arrumei igual a ontem. Ontem eu botei cordão, botei pulseira. Hoje eu falei, o que dá para ser feito é colocar um anel e soltar o cabelo. Então, eu adotei essa lei do mínimo esforço para que eu pudesse cumprir com o que eu havia me comprometido. Então, o dia hoje não fiz muita coisa. Como eu falei, eu recebi visita aqui em casa e a única coisa assim que me trouxe uma reflexão
logo pela manhã foi o sonho que eu tive, né? Ontem eu comentei que eu tenho essa relação com os meus sonhos, porque eles me ajudam a entender a forma como o meu inconsciente está processando todas as informações que eu venho acessando para desbloquear, para destravar a minha identidade de comunicadora. E os meus sonhos, eles têm sido muito valiosos para entender o processo e a forma como eu estou me posicionando. E foi um sonho muito interessante, porque nesse sonho era como se eu estivesse sendo preparada como um canal para por onde a mensagem ia passar por mim, sabe? Basicamente isso. E no sonho eu me despia de todas as. Tô tentando buscar a palavra aqui. Era como se eu me despisse das regras sociais e estivesse sendo preparada para ser esse canal por onde a mensagem seria é, passada à frente. Basicamente, assim, eu tô, como eu falei, gente, a disposição hoje estava pouca, eu estou um pouco cansada, então o raciocínio também está um pouquinho lento. Mas foi muito interessante ver isso, porque o fato de eu estar gravando sem o roteiro, estar me treinando para desenvolver essa habilidade de me comunicar de forma fluida, onde eu não precise ficar gravando várias vezes, fazendo vários cortes e tendo mais trabalho, sabe, nessa parte de edição, tem me ajudado bastante a me treinar para ser esse canal, onde eu venho trazer a minha mensagem, o que eu venho aprendendo, o que eu venho testando, o que eu aplico na prática, o que eu vou, os meus resultados. Então, foi bem interessante é, observar que isso também está sendo processado em outros níveis no meu inconsciente. Então, é isso. Hoje eu também refleti um pouco, conversando com uma amiga, sobre influências externas, principalmente vindo do ambiente. E a gente estava conversando, a gente já vem conversando há bastante tempo sobre isso, porque nossas vivências elas são bem parecidas. Então, em uma das nossas conversas eu falei para ela assim que eu nasci em um é porque aqui tem inconfidência de informação, que no raio-x eu ainda não falei sobre isso, mas se você entrar no meu Instagram, você vai saber um pouco mais da minha história, né? Mas basicamente fazendo um resumo, né, do que é esse campo dentro de informação. Eu sou adotada, então eu nasci em um sistema e fui encaminhada para outro sistema que foi o que me acolheu e que é a minha família adotiva. Então, fecha parênteses. É, eu falei para essa minha amiga que eu nasci num sistema escasso, mas eu fui criada como herdeira. O que que isso significa? Os meus pais, eles sempre me criaram para estudar e para que eu me tornasse alguém na vida. Então, eles focaram muito nessa questão do você precisa estudar. E quando chegou assim na fase onde eu já deveria começar a trabalhar e tal, que foi até na época da faculdade, eles também continuaram me dando todo apoio e suporte para que eu pudesse focar nos estudos. O que que aconteceu? Eu não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Isso foi bom na época, porque eu consegui focar na faculdade. Eu sou formada em enfermagem, mas em 2021 eu resolvi fazer uma transição de carreira. E foi como eu vim parar no mundo terapêutico, trabalhando no digital. E, como eu estava falando, foi uma coisa boa ter esse apoio, porém, eu demorei um pouco mais para começar a desenvolver a ação de ir para a vida, né? De buscar realizar.
as coisas através do meu próprio esforço e não apenas de daquela posição de receber ajuda, né, de receber o apoio deles. Então a gente estava conversando sobre isso e eu estava refletindo, eu falei, talvez isso seja uma questão de outras pessoas. E o que eu estou fazendo agora, né, passando por todo esse processo que eu venho passando desde 2024, final de 2023 e início de 2024, tudo isso que eu vivi possa ajudar outras pessoas que também passaram por isso, porque é um momento de transição, né? De você virar a chave da, da criança para a versão adulta. Então, foi outra coisa que eu refleti hoje e eu vou maturar isso nos próximos dias para ver se realmente é algo que vale a pena trazer para minha narrativa. E basicamente, gente, foi isso que aconteceu hoje. Então, amanhã é domingo de Páscoa e segunda-feira é o dia do começo, né? Vou começar segunda-feira, já estou aqui pensando postar, do que postar na segunda-feira, porque eu ainda não estou muito ativa no Instagram. Eu estava com a intenção de começar a produzir conteúdo lá, antes mesmo de começar o Raio-X. Só que o plano, o projeto do Raio-X, ele veio de uma forma tão intuitiva e assim, do nada, entre aspas, que eu acabei mergulhando mais aqui e buscando me sentir à vontade nesse lugar, né, de estar gravando, de estar comunicando, que acabei não dando seguimento na produção de conteúdo no Instagram. E sendo bem sincera, é, estar gravando aqui para o YouTube está sendo muito mais fácil do que eu imaginei. Muito. Porque no Instagram eu sempre dou aquela travada, porque lá a gente sabe que o tipo, o formato de conteúdo é diferente, são conteúdos mais rápidos e tem muita coisa, sabe? Muitos tem que, né? Para chamar atenção, você tem que botar gancho, e sei lá o quê, sei lá o quê. E nesse momento, eu precisava desenvolver primeiro a habilidade de gravar e me sentir à vontade gravando e comunicando e me vendo, né? E eu acho que foi ontem, eu estava refletindo também sobre isso, sobre a questão de me ver comunicando. Agora eu consigo me ver nesse lugar, sabe? Isso é muito bom, é um ponto super positivo, porque estamos aqui em 4 dias, né, desse projeto e eu já consigo me ver neste lugar de comunicadora. Então, está funcionando, o plano está funcionando e vamos ver, né, se no quarto dia já estou me sentindo assim, como estarei me sentindo no 30º dia. Então, é isso. Amanhã tem mais e vamos ver o que os próximos dias me reserva. Mas está sendo bem interessante ter esse lugar de fala aqui para poder compartilhar o que está acontecendo, as minhas reflexões, e esse meu momento de evoluir, sabe? E poder compartilhar isso de uma forma crua, sabe? De fato crua, onde eu não edito vídeo, não fico apegada à, à forma como as coisas hoje me parece que precisam ser, né? Não estou muito apegada na performance aqui. Estou mais apegada no meu autodesenvolvimento e isso tem me ajudado bastante, principalmente a lidar com algo que
foi o meu grande inimigo por muito tempo, que é o perfeccionismo. Em outros momentos da minha vida, eu não estaria gravando, nem teria, nem teria me dado a oportunidade de chegar ao quarto vídeo, como está acontecendo hoje, porque eu já reassisti os outros raios-x e notei alguns erros, né? Por exemplo, acho que foi no vídeo um que eu falei que tinha comecei escrevendo newsletters e estava postando uma por dia, era uma por semana. Então, em outro momento da minha vida, isso seria motivo para apagar o vídeo. Para você ver, uma coisa pequena, sabe? Mas seria motivo para apagar o vídeo. E agora não foi, está lá ainda. E eu me sinto muito feliz por poder ver na prática que eu estou conseguindo domar esse perfeccionismo que por muito tempo me travou. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Amanhã temos mais um raio-x e ainda estou refletindo quando eu vou deixar os vídeos públicos. Eu falei no vídeo de ontem, né, que eu ainda estou gravando os vídeos no modo não listado. Estou postando os vídeos no modo não listado para criar esse local seguro para simplesmente vir aqui e compartilhar, mas que eu estava refletindo o momento de liberar e deixar públicos os vídeos, né? Ainda estou refletindo sobre isso. Uma coisa que eu aprendi é confiar muito no meu sentir para entender qual o melhor momento de dar um passo. Então, não sei quando isso vai acontecer, mas enfim. Vou terminando por aqui, porque minha cabeça já começou a dar umas pontadazinhas, sabe? E eu vou dormir. Amanhã nos vemos no raio-x do dia 5. Um beijo.